Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a imutabilidade da lei de Deus. Existem vários textos aqui mencionados no nosso guia de estudos, eu até te incentivo a lê-los depois em casa. Estou aqui pensando entre eles Mateus 5, 17 e 18, que diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando nós olhamos aqui para a lei de Deus, e uma das compreensões que os nossos pioneiros tiveram relacionados à questão da lei, é de que a lei de Deus é a transcrição do seu caráter, é um resumo do que Deus é, como Deus é, e, portanto, Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente, ok? Então, se Deus não muda, a sua lei também não pode mudar. Aliás, o próprio Jesus mencionou, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A lei de Deus permanecerá para sempre. Existem vários textos que mencionam exatamente isso. Por exemplo, o 1 João capítulo 5, verso 3, porque esse é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. E existem outros aqui que são mencionados no contexto do nosso guia de estudos. Nossos pioneiros, conforme foram estudando e foram verificando isso, entenderam, puxa, é exatamente essa a questão. Até porque quando você vai para qualquer denominação religiosa, evangélica, reformada, e você for até lá e perguntar, nós podemos ter outros deuses além do Deus criador do céu e da terra? A resposta óbvia será não. Podemos adorar imagens? Não. Podemos desonrar pai e mãe? Não. Podemos matar? Não. Roubar? Não. Adulterar? Não. Dizer falso testemunho, ou seja, contar mentiras? Não. Posso cobiçar o que é dos outros? Não. E assim por diante. A única questão que cria-se uma grande rusga no mundo cristão evangélico é em relação ao quarto mandamento que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Todos os demais mandamentos são respeitados por todas as denominações evangélicas. Aliás, eu gostei muito de um parágrafo que foi escrito aqui, foi trazido pelo pastor Mark Finley, aqui no nosso guia de estudos, onde ele vai dizer: os adventistas seguem os passos dos reformadores que defendiam a santidade da lei de Deus. Entre eles, John Wesley, que fez uma afirmação que se encontra registrada na sua obra O Sermão do Monte, página 128, onde ele diz assim: a lei ritual ou cerimonial entregue por Moisés aos filhos de Israel, contendo todas as injunções e ordenanças relacionadas aos antigos sacrifícios e serviço do templo, nosso Senhor veio destruir, dissolver e abolir. Até porque essas leis cerimoniais que diziam respeito aos sacrifícios, que diziam respeito à vida do templo, elas se cumpriram em Cristo Jesus. Por isso, no momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do tabernáculo, do templo, se rasgou de alto a baixo. Não havia mais razão para continuar sacrificando cordeiros quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo havia morrido. O Cordeiro que havia sido prefigurado por todos os sacrifícios durante centenas, milhares de anos até, ousaria dizer, pelo menos 4.000 anos desde que o pecado havia entrado aqui na Terra, pela cronologia bíblica, haviam se passado até o momento da morte de Jesus. Então, agora, finalmente, o Cordeiro de Deus morria. Não havia mais sentido em ter esse sacrifício. Então, essas leis, elas alcançaram o seu cumprimento em Cristo Jesus. Assim como também as leis que diziam respeito a Israel enquanto nação. Haviam leis ali que se destinavam a Israel como teocracia, que legislavam sobre uma grande quantidade de coisas. Essas leis, quando Israel deixou de existir enquanto nação, através da qual viria a salvação para as pessoas, porque a partir do ano 34 da nossa era, Israel rejeita o evangelho de Cristo Jesus, e então, a partir desse momento, a salvação ela vem através da igreja, a igreja que vai até os confins da terra.
A igreja é a continuidade do verdadeiro Israel. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos, no capítulo 11. Agora, a continuidade do verdadeiro Israel são aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Ok? Então, essas leis que diziam respeito a Israel enquanto nação deixaram de ter significado também. Mas John Wesley continua dizendo: mas a lei moral contida nos 10 mandamentos e reforçada pelos profetas, ele não removeu. Não era o objetivo da sua vida revogar alguma parte dela. Essa é uma lei que nunca poderá ser quebrada, que resiste como uma testemunha fiel nos céus. Cada parte dessa lei deve permanecer em vigor sobre toda a humanidade e em todas as épocas, não dependendo do tempo ou do lugar, ou quaisquer outras circunstâncias sujeitas a mudanças, mas a natureza de Deus e a natureza do homem e da relação imutável para com um e para com o outro permanece. Bom, o que ele está dizendo, o que John Wesley está dizendo aqui é o seguinte: a lei de Deus não muda. Ela não pode mudar, porque ela diz respeito à relação do ser humano com Deus e do ser humano com o seu próximo. Mexer em qualquer preceito da lei seria algo que iria influenciar o jeito pelo qual nós fomos criados e como devemos nos relacionar com Deus e com o nosso próximo. É uma salvaguarda para que o relacionamento com Deus e com o próximo possa existir. Portanto, a lei jamais será abolida. Por isso, nessa perspectiva, nós precisamos compreender. Os nossos pioneiros entenderam isso. Demorou tempo para que eles chegassem a essa conclusão, mas eles entenderam exatamente isso. A lei de Deus não pode passar. É bem verdade que no livro Grande Conflito, na página 366, Ellen White vai dizer assim: se o santuário terrestre era uma figura ou modelo do celestial, a lei depositada na arca da terra era uma transcrição exata da lei de Deus que está no céu, na arca do céu. E a aceitação da verdade sobre o santuário celestial envolvia o reconhecimento dos requisitos da lei de Deus e da obrigatoriedade do sábado e do quarto mandamento. Nisso estava o segredo da intensa hostilidade manifestada contra a harmoniosa exposição das escrituras que revelam o ministério desempenhado por Cristo no santuário celestial. Ou seja, o que ela está dizendo é que, assim como a lei do céu é a original, a lei da terra era uma cópia dela. Se a lei continua dentro da arca, lá no santuário celestial, como João viu lá em Apocalipse 11, verso 19, então por que aqui na terra a gente está mudando as coisas? Se a lei foi abolida, a arca não poderia estar, a arca da aliança não podia estar no céu mais. Ou, no mínimo, tinha que ter um adendo aí na informação, onde João disse: eu vi a arca no céu, mas os mandamentos já não estavam mais lá. E não foi isso que João viu. Agora, também repito aqui o conceito: a lei de Deus não foi dada para salvar absolutamente ninguém. A salvação continua sendo sempre foi pela graça mediante a fé. A lei de Deus é a confirmação de que o indivíduo realmente foi salvo pela graça mediante a fé. Eu guardo os mandamentos de Deus, no poder de Deus, como uma garantia de que eu fui salvo, como uma evidência de que eu fui salvo, como uma consequência da salvação que eu recebi. Isso é sinal de que o Espírito de Deus está habitando dentro de mim, então eu guardo os mandamentos de Deus. Vou conseguir guardar de forma perfeita? Jamais. Mas continuo buscando o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Até que quando Cristo voltar, então, a tendência para o mal que há dentro de nós vai ser removida. E aí seremos capazes de poder guardar perfeitamente a lei de Deus. Mas a lei de Deus não foi dada para nos salvar, mas como uma evidência de que fomos salvos. Isso faz toda a diferença. Amanhã a gente vai se aprofundar um pouquinho mais no contexto desse tema, e o que estudaremos será o sábado e a lei. Mas antes de podermos entrar aqui nessa temática, eu quero orar com você. Obrigado, Pai, por tua palavra, pela certeza que temos de que tu cuidas de cada um de nós. Ajuda-nos a viver os princípios da tua lei, Pai. Não como uma forma de nos salvarmos, mas como uma evidência de que fomos salvos por tua graça mediante a fé. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?